Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br e adquirir o nosso livro, o livro do canal Assombrado, Assombrado a história do canal e a história do casal também. Olha aqui, ó. História do casal também, olha aqui, ó. Tá um pouquinho da história do Matheus, da Ana Paula. Em grande estilo aqui, ó, livro capa dura. Chique no último com fitilho para separar, né, amor? Yes. Ó, o livro é repleto de imagens, QR Codes que você vai ler aí com seu celular e ir para conteúdos muitas vezes exclusivos. Aqui, conteúdos onde a gente vai explicar mais, vai mostrar muito mais do que vocês estão vendo aqui no livro. Vocês vão estar lendo e complementando, se quiser, não é extremamente, não é necessário, entendeu? Entrar nos QR Codes para você ter uma visão boa aqui do que você está lendo, mas ele é um plus, tá? É muito legal o livro. Muito bem feito, foi feito com muito carinho para vocês. Frete grátis para todo o Brasil. Ok? Loja Assombrada. E não se esqueça dos nossos bonés. Nós temos esses 3 modelos de bonés para você escolher lá na Loja Assombrada. Certo? Ó. Escolham aí o boné que vocês mais gostam. Ok? Ficar de bonezinho? Bom também, bom também. Certo, vamos então para o relato de hoje. Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Um aviso de Deus me livrou da morte. Vamos ver. Olá, Ana, sou fulano, mas pode me chamar de fulano. Já adianto aqui que se houver algum nome neste relato, estará trocado. Antes de começar, eu queria muito desabafar. Esse é o meu segundo relato. O primeiro vocês leram em menos de uma semana e eu me senti importante, o que me levou a querer logo escrever outro, no caso, esse que vou contar agora. Mas não o fiz na época, pois eu vi muitas críticas nos comentários. Bastou eu dizer a minha religião e pronto. Enfim, se os donos do canal são respeitosos, não tenho que me preocupar. Então segue mais um relato. Sempre vai ter gente chata para criticar A ou B, criticar B e A, criticar, falar mal, né? Vamos lá. Ok. Bom, antes de começar, preciso contar um pouco de como era a minha casa e as pessoas que viviam lá. Éramos em 4 pessoas, a minha mãe, né? Eu, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. O meu pai era um português brabo, andava armado, preferia os amigos do que a família e nunca reconhecia que tinha uma esposa guerreira. Meu pai tinha comércios, nos quais quem mais trabalhava era minha mãe. Toda a parte pesada era ela quem fazia, mas ele nunca soube valorizar. Meu pai não era alcoólatra, mas quando bebia, certamente teríamos problemas. Ele agredia minha mãe, quebrava coisas, ameaçava. Tudo que ele falava não fazia o menor sentido. Ei, roliça. Matheus. Abre pra roliça. Abre. O Matheus não tá me ouvindo, não é ao vivo, né? Deixa eu abrir pra roliça, só um segundo. Ai, rolicinha. Pronto. Voltando aqui, ó. Tudo que ele falava não fazia o menor sentido, visto que a minha mãe, uma cristã praticante, vivia para a família e principalmente para os filhos. Foi por mim e meu irmão que ela nunca saiu de casa, largando tudo e todos. Minha mãe até hoje é uma mulher bonita,
poderia facilmente ter refeito a vida dela, mas abdicou de sua vida para que eu e meu irmão tivéssemos um lar, estudos, etc. Antes que julguem aqui o porquê ela permaneceu nessa situação, informo que estamos falando da década de 90. A informação não era tão difundida e a minha mãe não tinha estudos e nem uma família a qual pudesse ter amparo até que ela se refizesse. Eu, com os meus 10 ou 12 anos, conseguia enxergar a heroína que eu tinha dentro de casa e seria capaz de morrer por ela. Tanto que sempre que ouvia o meu pai brigando e gritando, eu corria para entrar na frente da minha mãe, para que ele não a agredisse. Meu pai nunca me bateu, mas seria até melhor se tivesse feito, pois todos os traumas que ele gerou, a agressão seria o de menos. Muitas vezes as palavras, a agressão psicológica, emocional é pior do que um tapa. Não que um justifique o outro, alguma coisa assim. Tudo é ruim, mas é que às vezes a gente só pensa numa agressão física sendo o fim da picada, quando existe agressões bem ruins que não precisam nem encostar um dedo. Mas continuando. Acredito que agora todos tenham entendido o suficiente para começar a parte sobrenatural. Minha mãe ia sempre à igreja. Orava ao menos 3 vezes ao dia. Uma pessoa que realmente buscava a Deus. Meu irmão e eu até íamos à igreja, mas como toda criança, preferíamos fazer qualquer outra coisa, menos ir à igreja. Nessa época, o meu irmão, que era mais velho do que eu, já estava saindo. E muitas vezes que... Agora é o rabinho. Ele já estava saindo e muitas das vezes que aconteciam essas brigas, ele não estava em casa. Uma certa noite, a minha mãe foi à igreja e quando voltou me chamou e disse assim: "Filho, uma senhora da igreja disse que teve uma visão e me perguntou se eu queria ouvir. Eu disse que sim. Então ela me contou que na visão dela você levava um tiro. Não quero que fique assustado, mas você precisa saber para que possamos vigiar mais. Podemos fazer uma oração aqui para que Deus nos livre de qualquer mal. Afinal, ele não teria dado essa visão como leitura do futuro. Afinal, ele não teria dado essa visão como leitura do futuro, se não fosse para tentar livrar. É isso? Toda revelação tem um propósito, e sei que é para que a gente fique vigiando. Se ele nos mostrou isso, é porque ele quer impedir." Observação. Acreditamos que Deus pode todas as coisas, mas precisamos buscar. Acredito que no mundo espiritual, nós também temos que fazer a nossa parte. Bom, naquele momento a minha mãe orou, e eu concordei com a oração dela. Ficamos tranquilos e fomos dormir. Meu irmão não ia dormir em casa e o meu pai não tinha chegado do comércio dele. Geralmente, quando ele demorava muito, era porque estava bebendo com os amigos. O que eu vou contar agora é o que a minha mãe me contou quando eu acordei, porque naquela noite eu fui dormir e só acordei no dia seguinte. O meu pai chegou em casa alterado pela bebida. Ana, penso que a bebida não transforma ninguém, apenas revela quem ela é. Mas assim como em muitos relatos de pessoas de religião de matriz africana dizem, a bebida, as drogas, etc., podem deixar o corpo vulnerável a influências malignas. Eu penso exatamente assim. Ele chegou quebrando as coisas na sala, ficou falando alto, xingando. Na intenção dele não vir até os quartos e me acordar, a minha mãe se levantou e foi até ele na sala, com a intenção de que ele gastasse tudo ali, todo o ódio e tudo mais ali na sala, e quando estiver satisfeito de ofender e tudo mais, que fosse dormir. Só que naquele dia ele estava diferente. Ele estava com muito ódio, sempre sem motivos. Volto a repetir, nunca houve nada que ele pudesse reclamar de ninguém lá de casa, até porque tínhamos muito medo dele. Ele começou a agredir, empurrar, xingar. Minha mãe a todo momento olhava para o corredor que dava para os quartos, que dava dos quartos para a sala, pois ela não estava entendendo como eu não estava ali ainda, porque lembra,
sempre que ele notava alguma agressividade do pai, ele se colocava na frente da mãe, ele estava junto. E ele, com toda a gritaria, xingamento e tudo mais, não estava lá. Então, ela não estava entendendo como eu ainda não estava ali, visto que por muito menos barulho eu já teria acordado e corrido para ficar junto dela. Não que eu fosse impedir nada, mas ao menos eu estaria junto. Os xingamentos aumentaram, as brigas, e nada me acordava. Até que o meu pai pegou um revólver e apontou para ela. Minha mãe fez o que sempre fez, ficar quieta em oração, acreditando que tudo aquilo que ela não poderia fazer, Deus sim faria. Meu pai era um homem muito forte, ela não teria chances, ainda mais ele estando armado. Ele ficou uns 5 minutos gritando, ameaçando e apontando ali para todas as direções. Nessa hora, a única preocupação da minha mãe era a hora que eu chegaria ali. Até porque a parede do meu quarto era a mesma parede que dividia para a sala. Ou seja, apenas uma parede separava de todo aquele barulho. Quando minha mãe ficou a uma certa distância do meu pai, ele apontou para ela. Ela apenas esperou, enquanto na mente dela ela orava. Meu pai apontou por alguns segundos, desviou a arma da direção dela para o corredor, para os quartos, e disparou. Então disse a minha mãe, eu atirei ali para não atirar em você. Depois daquilo, ele não disse mais nada, foi para o quarto dormir. Minha mãe esperou ele dormir, orou agradecendo, foi até o meu quarto e naquele momento ela entendeu a visão, pois eu continuava dormindo e dormindo pesado, mesmo depois de todo aquele estardalhaço e um tiro dentro de casa. Minha mãe percebeu que o tiro era para pegar em mim. Provavelmente eu iria de encontro a ela, passaria no corredor onde o tiro havia sido projetado. A oração foi para me dar um sono pesado naquele dia. Ao acordar, ela mostrou o buraco na parede e me contou o que aconteceu. Meu pai agiu naturalmente no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe sempre orou pelo meu pai, para que ele se arrependesse, para que ele aceitasse a Cristo. Por fim, ela conseguiu. Ele ficou doente por 3 anos, perdeu todo o dinheiro e, junto ao dinheiro, perdeu também os amigos, entre aspas. Mas minha mãe continuou do lado dele, trabalhando e cuidando dele. Mas ela conseguiu o que ela tanto queria, a sua salvação. Meu pai já estava internado, então ele a chamou uma certa manhã e disse, eu quero. Minha mãe perguntou, o quê? E ele disse, eu quero aceitar o seu Cristo, como você sempre me falou. Então ela fez uma oração e de tarde ele faleceu. Ana, esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Digo aqui que não tenho nenhuma mágoa do meu pai. Ele se foi tendo eu o perdoado, sem ele nunca ter me pedido perdão. Se a minha mãe conseguia ser esse exemplo, quem seria eu para agir diferente? Trouxe esse relato para que as pessoas tenham fé, saibam que Deus cuida de nós e que Ele ainda fala com a gente, seja em sonhos, usando outras pessoas, mas Ele nunca nos abandona. Quanto às atitudes de minha mãe, entendam, uma pessoa com fé e propósito pode aguentar coisas que muitas outras condenariam. E é isso aí. E cada um tem o seu e é bom respeitar, não é? Né? Cada um tem a sua crença, a sua religião, né? Como que a gente pede respeito para nossa se a gente não respeita dos outros? É muita hipocrisia isso. E, cara, vai falar que não é. Poxa, a mulher na igreja já deu a revelação. Ela ia tirar do nada, porque não é uma coisa assim, né? Tipo, ele vai tropeçar e vai tropeçar, você pode tropeçar em qualquer lugar. Mas, pô, um tiro não é assim uma coisa tão comum, né? Dependendo do lugar, não sei. Mas ela ter visto isso e aí depois fazer a oração, acontecer
do pai chegar doido assim, que era tudo também meio esquisito, parece, não sei lá, né, uma coisa, realmente uma influência, uma obsessão ali, não sei, e ele nesse sono pesado, ela vai falar que é coincidência ou outra coisa. Muito interessante. Que bom que no fim acabou tudo se ajeitando na medida do possível, né? Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Tenham respeito nos comentários, neste e em todos os outros relatos. Um beijo, a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!